E hoje queremos tocar num ponto que não tocamos regularmente aqui na igreja. Aqui na Trinity é um tema que nós não falamos dele com muita frequência, e vocês já vão entender o porquê. Eu quero falar sobre este tema porque eu quero continuar nesta linha de doutrinas importantes na vida cristã. E talvez o culto de domingo, talvez até nem seja o melhor momento para falar, né? Porém, é o que nós temos, porque no domingo é que nós temos mais presença, que vocês estão mais conosco. Então, nós queremos aproveitar isso, né, para nós irmos falando sobre doutrinas importantes. E nessa semana, exclusivamente, duas pessoas nos procuraram com dúvidas sobre este tema. Dúvidas assim que, para mim e para você, talvez possam ser coisas básicas, mas para muitas pessoas não são. Então, por isso que nós queremos falar sobre primícias, dízimos e ofertas. Nesta manhã, é isso que nós vamos falar, os benefícios das primícias, os benefícios do dízimo, os benefícios da oferta. Nesta manhã, exclusivamente, nós queremos tocar mais fundo no tema das primícias. Alguém me diz, pastor, eu sou dizimista, entrego fielmente a minha contribuição do dízimo, eu procuro sempre cumprir com este detalhe ou com esta bênção, eu procuro sempre cumprir com isto, porém, não vejo ainda fluir a bênção de Deus como deveria de ser na minha vida, e não entendo por quê. Então nós queremos, à luz da Bíblia, colocar para você a questão das primícias. E nós queremos falar exatamente quando eu sou dizimista, eu sou ofertante, porém, o meu dízimo não é primícia. Então, nós queremos falar com você nesta manhã sobre tudo isto, e eu queria começar falando de algo importante, mas antes eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você realmente orasse a Deus e que você pedisse ao Espírito Santo que possa revelar para você nesta manhã tudo aquilo que está no trono de Deus para a sua vida e que você possa aprender nesta manhã e que neste tema você possa vencer todos os obstáculos que têm se colocado na sua frente até aqui. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, use as nossas vidas com poder, com autoridade, com unção, para que a Tua igreja receba a Tua palavra, que a Tua palavra mude a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Que a Tua palavra venha de encontro à necessidade do Teu povo nesta manhã, a ponto de mudar radicalmente a vida do Teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Alguns dizem, e agora eu estou falando de pessoas que não são convertidas, porém vêm à igreja uma que outra vez, eles dizem que não trazem os seus dízimos, ou não dão dízimos, porque os pastores tudo se aproveitam dos dízimos. Você não já ouviu alguém falar lá, mas você dá dízimo ao seu pastor? Você é louco, rapaz. Pastor só quer seu dinheiro, pastor só quer seu dízimo. Então tem pessoas que têm problemas de contribuir porque elas acham que os líderes são todos uns pilantras. Não quero dizer que não haja líderes assim. Infelizmente, sim, há. Porém, tem muita gente que usa isso como uma desculpa para não contribuir com o reino de Deus. Outra situação que nós ouvimos e que as pessoas nos dizem que não trazem as suas contribuições é porque, pastor, estou vivendo um momento de grande necessidade. Não está dando para separar o dízimo. Você já falou isso? Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Não está dando para pastor, não dá. Porque eu estou vivendo um momento de muita dificuldade e eu não consigo. Então, essas são razões mais específicas de crentes, né? Essas são razões específicas. Agora eu estou falando para o povo de Deus.
Quando nós analisamos a palavra de Deus, e nós vamos para lá, e o primeiro texto, vamos usar muito a Bíblia hoje, e o primeiro texto é Malaquias 3, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Então, você vai ver aqui que umas questões pairavam no ar com o povo de Deus, e que continuam da mesma maneira até hoje. A palavra de Deus diz: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Neste tempo, o dízimo era levado através da sua colheita, ou seja, o povo colhia 1 tonelada de trigo, né, e levava isso em espécie para a casa do tesouro. Algumas versões dizem assim. Então, agora, estava acontecendo exatamente a mesma coisa, porque Deus está acusando o povo de que ele estava atuando de uma maneira e que eles estavam como que fingindo que não estavam entendendo como eles estavam atuando. Isso é muito grave, porque você conhece a verdade, você sabe a palavra, mas você tenta passar por cima daquilo que você não pode passar por cima. E o povo estava vivendo isso, e Deus então falou para o povo: olha, vocês estão me roubando. Como? Nós? A gente não rouba ninguém. A gente não tira vantagem de ninguém. Como assim nós estamos te roubando? E em que é, Deus, que nós estamos te roubando? Vocês me estão roubando nos dízimos e nas ofertas. E nas ofertas. Veja bem, meu irmão, que o conceito é o seguinte: Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Quem precisa é a igreja. Você está sentado hoje em cadeiras, você vem aqui neste lugar, nesse ambiente maravilhoso, né? Ar-condicionado. Você vem neste lugar que tem uma luz que está acesa para te iluminar. Você vem aqui e tudo isso precisa de ser pago. Nada é de graça. Ou tem alguma coisa de graça, pastor Carlos? Não tem nada. Tudo isso precisa de ser pago. Como que é pago? É pago com as contribuições fiéis a Deus dos crentes que entendem o princípio da bênção de Deus nas suas finanças. Portanto, era da mesma maneira, e o povo estava atuando desta maneira, e Deus falou ainda que se tratava de toda a nação. Toda a nação. E Deus, então, ele lança um desafio ao povo, ele lança tipo uma prova para o povo: tragam os seus dízimos à casa do tesouro, porque se você trouxer o seu dízimo, vai haver mantimento na casa. Se você trouxer os seus dízimos, a gente pode continuar mantendo este lugar. Se você traz os seus dízimos, e outra coisa, nós queremos que assim seja. Porque nós confiamos na bênção do dízimo e das ofertas. Não queremos ter outra maneira, outros recursos, porque este é o recurso bíblico. Então, o que Deus estava falando para o povo era exatamente isso. E Deus então lança o maior desafio que você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia: tragam e façam prova de mim. Tragam e façam prova de mim. Então, nesta manhã, eu quero colocar tudo isso com você, e quero levar você a Mateus 6,33, que é um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que diz, vamos ler juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus,
A palavra primícia, ela sequer precisa de uma tradução, né? Porque primícia é primeiro. Primícia é primeiro. E quando nós vemos aqui, e nós analisamos este versículo, você encontra o original grego, a palavra proton, ou proton, que significa primeiro lugar acima de tudo. Primeiro lugar especialmente, antes de tudo, para começar. Buscai primeiro o reino de Deus. Para você começar, você deve buscar o reino de Deus e não se preocupar com as outras coisas, porque elas serão acrescentadas de uma maneira natural. Então veja bem que esta é uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa e disse para o povo: provai-me nisto. Agora Deus está fazendo outra promessa: busquem primeiro o meu reino e a justiça dele, ou seja, a justiça do reino, e não se preocupem, porque as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando eu leio isso, às vezes eu fico analisando: Senhor, como é que eu e a tua igreja estamos longe de viver isso de uma maneira literal? Como é que nós estamos longe de viver isso de uma maneira literal? Por isso é que a palavra primícias, tem muitos ministérios, inclusive, que eles funcionam da seguinte maneira: as pessoas trazem contribuições, eles separam dízimo, oferta e primícias. Eles separam da seguinte maneira: a pessoa dá o dízimo, depois ela vai além do dízimo, oferta, obviamente, né? E ela dá também uma primícia, que eles chamam do dízimo dos dízimos. Tem igreja que funciona assim. Nós não acreditamos desta maneira. O que nós acreditamos é que primícia é primeiro. Então, o que nós acreditamos é que o dízimo é a sua primícia quando ele é primeiro. O dízimo é a sua primícia quando ele é primeiro. A oferta, ela vem depois disto, porque o dízimo é algo que não pertence a você, o dízimo não pertence a mim. Então, o dízimo, ele não é uma contribuição, o dízimo, ele é uma devolução, porque ele não pertence a mim. Me lembro dos meus 10 anos de idade, na minha casa, sentado, recebíamos um pastor que veio à igreja naquele tempo, igreja presbiteriana, bairro Amaro Lanari, lá em Ipatinga, em Coronel Fabriciano, perdão. E eu sentado ali na minha casa, e aquele pastor chegou e conversou, e o meu pai falou isso para ele. Meu pai, homem de Deus, mas o meu pai sentia que a bênção de Deus não fluía. E eu ali, meus 10 anos de idade, ouvindo aquela conversa, e aquele homem então se levantou de repente na mesa e falou com meu pai: você não é abençoado porque você está roubando a Deus. Aquilo para nós pareceu algo completamente fora do contexto, e aquele homem então começou a explicar desta maneira, e eu ali escutando nos meus 10 anos de idade, nunca mais me esqueci, até a fisionomia daquele pastor eu guardo comigo até hoje. Ele nos ensinou isto, e meu pai então passou a viver isso de uma maneira diferente. Então, quando é que você pode provar a Deus? Esta é a grande questão. Se Deus está falando que você pode prová-lo, quando é que você pode prová-lo? Você pode prová-lo quando você realmente cumpre aquilo que está falando a palavra de Deus. Êxodo 23, 19... Êxodo 23, 19 diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Todo israelita estava então obrigado, digamos assim, pela lei, a trazer as primícias da colheita. Todo israelita, segundo também Levíticos 19, 23 a 25, não temos tempo para ler, tinha que dedicar o seu filho primogênito, por exemplo. Todos eram dedicados. O filho primogênito, porque o primeiro, seja do animal, seja da família, ele era consagrado, ele pertencia ao Senhor. E de aí é que vem, então, digamos assim, esta doutrina das primícias.
Então, essa lei, ela era dada por Deus ao povo para ensinar o povo a honrar a Deus. Essa lei era dada para o povo para ensinar a honrar a Deus, porque diz então que Deus desta maneira abençoaria abundantemente. Você gosta de ser abençoado por Deus? Agora, você gosta de ser abençoado por Deus abundantemente? É melhor, né? É melhor. Então, essa era a promessa de Deus. Diz que todo animal que abrisse a madre deveria ser consagrado ou oferecido a Deus em sacrifício ou holocausto. Não temos tempo para ler tudo, mas se você quiser, você anota aí, Êxodo 13, do 11 ao 15, explica muito bem isto. Não vamos ler tudo porque não temos tempo, mas somente o versículo 13 diz: porém todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Versículo 14 diz: e quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito, da casa da servidão. Era uma maneira de Deus, então, doutrinar o povo a não se esquecer dos benefícios que Deus havia feito na vida dele. Era uma maneira de Deus fazer com que o povo não esquecesse que o povo de Deus, para Deus, é primeiro. Você entende isso? O povo, você para Deus é primeiro. Você para Deus tem uma importância grande. Você para Deus e a sua família, vocês são primeiros. Vocês estão no coração de Deus. Por isso então, que Deus, colocando-nos em primeiro lugar, Ele também exige que nós o coloquemos em primeiro lugar. Agora, Deus pode fazer isto? Pode Deus exigir de nós isto? Claro que sim. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é o dono de tudo, Deus é o criador do universo. Então, Ele pode sim pedir de nós as primícias. Então, Ele tem direito de fazer isto, né? Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Primícia. Primícia, simples e puramente por uma questão de primícias. Gênesis 4, 1 ao 7 conta essa história, não temos tempo de ler tudo, mas veja bem que o versículo 3 diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que trouxe Caim? O que ele trouxe? Uma oferta ao Senhor. Que bom, né? Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Olha que maravilha! Ele estava cumprindo e trazendo uma oferta ao Senhor, que bênção! Versículo 4, e Abel também trouxe de quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que Deus atentou? Primícia. Ele colocou Deus acima de tudo, Ele colocou Deus acima de todos, Ele colocou Deus em primeiro lugar, e Ele trouxe a melhor oferta. Aprendi com o meu pastor querido, que Deus já o levou, Paulo Roberto, que é o meu pai ministerial, e ele sempre me falava isto: dê a Deus o seu melhor. Não deixa para preparar na hora, prepara e já vai preparado para a igreja. Que Deus ocupe na sua vida o primeiro, quando você se levanta de manhã, que Deus seja o primeiro. Não traga a sua oferta. Ele falava assim: rapaz, eu não gosto, pastor, porque quando na hora da oferta os irmãos começam a procurar. Não, por quê? Porque o momento do dízimo e da oferta, irmãos, é um momento de adoração. O momento do dízimo e da oferta é um momento sublime, é um momento divino. Não é hora do marido estar perguntando para a esposa: quanto é que a gente vai dar mesmo? Não. É hora de estar preparado e de entregar a Deus o seu melhor. Estão comigo? Estão comigo? Ok, então ficou muito claro a aceitação de Deus para a oferta de Abel e a não aceitação para a de Caim. Abel deu primícia, e assim ele colocou Deus acima de tudo. Quando Deus é primeiro,
Estamos dizendo a Ele que nós confiamos nele acima de tudo. Você entende por quê? Que nas suas contribuições, Deus não pode ficar por último? Não pode ficar por último. Porque se Deus fica por último, é porque você não confia nele. Quando você confia em Deus, então você tira o de Deus primeiro, sabendo que as outras coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E, olha a promessa, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com a tua vida. A gente falou disso aqui hoje, nós somos ministrados aqui hoje. Honra ao Senhor com aquilo que você tem. Coloque à disposição do reino de Deus os teus bens. Coloque à disposição do reino de Deus a tua economia. E aqui a gente está falando de reino de Deus, aqui a gente está falando de igreja, aqui a gente está falando de necessitados, aqui a gente está falando de reino de Deus. Honra ao Senhor, porque existe uma promessa nisso. Honre ao Senhor com os teus bens, e a versículo 10 vem a promessa: se encherão os teus celeiros. Não vai faltar, irmão. Não vai faltar. Se você é fiel a Deus, não vai faltar. Não se preocupe com o demais, porque Deus vai cuidar. Não sou eu que estou falando. Se eu estivesse falando, você poderia duvidar da minha palavra. Mas quem está falando com você é o Senhor. Ele é que está falando para que você possa fazer isso. Vamos ver rapidamente o caso de Abraão. Deus chamou Abraão e fez a ele uma promessa, e vocês conhecem muito bem a história de Abraão. Deus pediu a ele a sua primícia, que era o seu filho Isaque. Essa história, está no Gênesis. E Abraão obedeceu a Deus sem hesitar. Vamos a capítulo 12, versículos 1 e 3 apenas. Diz, Gênesis 12, 1 e 3, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E, agora a sua atenção, por favor. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão seriam benditas todas as famílias. Eu e você somos abençoados em Abraão. Olha. Somos abençoados em Abraão. Então, Deus pediu a Abraão e ele obedeceu sem hesitar. Capítulo 22 de Gênesis conta essa história. Com isto, Abraão, o que ele fez? Vocês conhecem a história, não vou entrar no detalhe. E com isso, Abraão plantou uma semente da primícia de Deus. Porque Deus pediu para ele o primeiro. Deus pediu para ele aquilo que estava mais importante no coração de Abraão. Com isso, Abraão plantou a semente e beneficiou assim todas as gerações. Por que Deus pediu, então, a Abraão o seu filho Isaque? Porque era a sua primícia, era o maior amor da sua vida, porque, sabe, às vezes eu fico pensando assim, em um diálogo entre Deus e Abraão, né? Naquele tempo, Abraão falando para Deus, mas o Senhor me fez uma promessa. A gente não faz assim com Deus. Mas Deus me prometeu. Olha, Deus, o Senhor me fez uma promessa. Quero te lembrar que o Senhor me prometeu que seriam benditas em mim todas as famílias da terra. Agora, eu orei por esse filho, eu clamei por esse filho, eu fiz tudo o que eu podia por esse filho, eu amo esse filho, eu perdi noites de sono por causa desse filho, e agora o Senhor me pede esse filho? Abraão poderia ter questionado a Deus nesse sentido. Por que, Senhor? Olha, Abraão podia ter falado: Deus, sabe o quê? Eu te dou outra coisa. Né? Não, filho não. Mas eu estou disposto a dar. Não confunda as coisas. Não confunda aquilo que Deus te pede e tente enganar a você mesmo, pensando que você pode levar outra coisa ao Senhor. Com Abraão, não foi assim. Graças a Deus que esse diálogo não houve entre Deus e Abraão. Você pode imaginar Deus dizendo assim: Abraão, eu não quero outra coisa, eu quero a tua primícia.
Eu não quero outra coisa, eu quero aquilo que é o mais importante para você. Eu quero saber se você confia em mim. Eu quero saber se você tem fé na minha palavra. Eu quero saber se você realmente descansa na minha palavra. E a recompensa disto veio na salvação da nação de Israel. E Paulo, explicando isso em Romanos, não temos tempo para ler tudo, mas se você ler do versículo 11, do capítulo 11, do 11 ao 16, o apóstolo Paulo explica muito bem isto. O apóstolo faz referência ao endurecimento, digamos assim, da nação de Israel com relação ao evangelho de Cristo. E presta atenção nisso, meu irmão, porque diz que isto aconteceu em parte para que o resto do mundo tivesse acesso à oportunidade de salvação. Porém, Deus não rejeitou a Israel em função das primícias que Abraão levou para ele. E isso mudou a vida do povo de Israel e mudou a minha e a sua vida também. E Paulo é claro quando ele diz, pelo menos no versículo 16, este sim nós lemos de Romanos 11, ele diz, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se o sacrifício de Abraão fosse santo, com relação a Isaque, toda a descendência de Israel seria abençoada de uma maneira santa. Se o seu dízimo, a primeira coisa, é santo, todas as demais também serão. Você está entendendo isso ou não está entendendo? O princípio da premissa pode ser visto na ordem de Deus a Israel com relação ao primeiro filho de cada família, que deveria ser resgatado com uma oferta e dedicado completamente a Deus. Números 18 e 16, não temos tempo para ler. Assim, todos os demais filhos daquela família também seriam abençoados. Todos os demais também seriam abençoados. Foi o que fez José e Maria com Jesus, lembram? Foi o que fez José e Maria com Jesus. Levaram ao templo e apresentaram. Foi o que fez Ana com Samuel, lembram? Levou ao templo e apresentou. O Senhor deu, é teu. O Senhor te dá o teu salário. O Senhor te dá o teu trabalho. Quem dá? Quem nos dá é Ele, porque tudo é dele. Então, veja bem, eu coloquei isso aqui, irmão, que eu vou falar para vocês, é uma teoria minha, tá? Isso aqui não está na Bíblia, é uma teoria minha. E antes de eu falar isso para vocês, eu compartilhei isso com a minha esposa para ver se ela estava de acordo. Eu gosto de falar com ela porque se ela falar comigo que não, aí eu já penso assim, né? Mas eu compartilhei com a minha esposa, isso aqui é uma coisa minha, tá bom? Os tipos de crentes dizimistas. Tá bom? Aí você vai ver em qual deles que você se enquadra, tá bom? É assim, ó, teoria do pastor Wagner, não está na Bíblia. Teoria é algo meu, assim, que Deus me deu quando eu estava preparando isso para vocês. Crente não dizimista, número 1. Ele sempre dá uma oferta, porém nunca dá o dízimo. Ele dá uma oferta e ele pensa, 10% é muito, mas pelo menos eu contribuo com alguma coisa. Tem gente assim aqui? Ah, eu sei que não tem. Eu sei que não tem. Crente dizimista ao pé da letra. Ele é dizimista ao pé da letra. Ele dá o dízimo contadinho até as moedas, até os centavos, e ele entrega. Esse é o crente, ele é dizimista nos mínimos detalhes, tá bom? Ele dá o dízimo contadinho, ele pensa, estou cumprindo com Deus, fazendo a minha parte para que Ele cumpra comigo. Ele já está pensando na troca. Eu vou dar para Ele me dar, sabe? E tem muita igreja por aí, não é o nosso caso, que ensina isto. Ensina essa lei da troca, como que se o coração e a fidelidade em Deus não fosse mais importante. Crente dizimista parcial, ele dá o dízimo, porém deixa por último, porque se não alcançar, ele dá a si mesmo o que sobrar, ou seja, parcialmente. Meu dízimo é 10, mas eu paguei isso, sobrou 5, eu vou dar pelo menos 4. O que quer dizer a palavra dízimo, irmãos?
10% de 100 é quanto? Matemática? 10% de 100? Se você dá 5, você está dizimando? E se você dá 11? Está dizimando? Não está dizimando. Porém, você está indo, né? Você está indo, por isso é que uma vez eu falei com a pessoa, não, eu não sou dizimista. Pastor, o senhor não é dizimista. Não sou dizimista. Porque dízimo dá 10%. Então, 10% para mim, eu aprendi, meu irmão, que 10% para mim é o mínimo. A lei do Velho Testamento poderia até dizer, porque muitos dizem que dízimo era coisa da lei, porém eu digo que não, porque a primeira menção de dízimo que nós temos na Bíblia vem antes da lei, vem numa maneira voluntária de Abraão, quando Abraão voluntariamente entregou o dízimo. Abraão, diga comigo, voluntariamente entregou o dízimo. Ninguém mandou. Não havia nada que dizia, Abraão levou o dízimo a Melquisedeque. Então, aí começou. Então, não era da lei. Então, as pessoas não precisam de fazer para cumprir isso ou aquilo. Então, veja bem, temos o crente dizimista fiel. Ele sempre dá o dízimo, porque ele sabe que o dízimo não pertence a ele. Ele sempre dá o dízimo, porque ele sabe que o dízimo não pertence a ele. Então, isto é algo daquele crente que realmente ele é dizimista e ele é fiel nas suas contribuições. Então, nós temos o crente dizimista fiel e o crente dizimista ao pé da letra. Nós temos o crente que não é dizimista, né? Temos o crente dizimista parcial e temos o crente que é dizimista e ofertante. Ele sempre vai além do dízimo. Então, ele separa o dízimo, mas ele separa algo a mais que o dízimo. Tem pessoas que eu tenho conhecido que têm até uma maneira de trabalhar isso aí. Eu conheço pessoas, e eu já fiz isso há algum tempo da minha vida, que separavam o dízimo e mais 10% do dízimo, como uma oferta, né? Então, veja bem, porque ele pensa, o dízimo é o mínimo, né? E temos o crente que é dizimista e ofertante fiel, porém, Deus para ele é prioridade. Este é aquele que pensa assim, busco o reino de Deus em primeiro lugar, por isto dou a Deus o meu dízimo, a minha oferta em primeiro, porque eu sei que Ele cuidará das demais coisas, porque elas serão acrescentadas. Deuteronômio 26, versículo 13 e 14, diz que o dízimo é santo. E aqui eu quero bastante a sua atenção, que já estamos caminhando para o final da nossa exposição. Deuteronômio 26, 13 e 14, diz que o dízimo é santo e que ele não pode ser usado para outros fins. Dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Não se pode usar o dízimo para outra coisa, porque o dízimo não é teu, você não pode administrar aquilo que não é teu. Já escutei pessoas falando assim, não dou o dízimo porque são mal administradores. Qual é o seu problema com isso? Qual é o seu problema com isso? Se são maus administradores, Deus tratará com os administradores. Você traga o seu dízimo. Com relação à administração, você ore pelos administradores para que administrem bem o seu dízimo. Então, poderíamos falar da importância das primícias no caso da conquista de Jericó, porque Jericó era a primeira cidade, era a primícia, era a cidade primeira a ser conquistada na nova terra, por isso Deus pediu tudo
todo o despojo era para Deus, né? E Acã, vocês lembram da história? E Acã não entendeu o conceito da primícia. E vocês já sabem muito bem o que aconteceu com ele. A questão das primícias deve ser entendida do ponto de vista de que quem coloca Deus em primeiro lugar está confiando totalmente nele e, agindo assim, estará protegendo a sua economia. Você entende isto? Você estará protegendo a sua economia, porque não faltará para cumprir com os compromissos adquiridos. Porque você está protegendo. Por que você está protegendo? Como que eu estou protegendo, pastor? Você está sendo fiel, e a sua fidelidade é a proteção para a sua economia. Esta entrega, né? E esse é o último ponto que nós tocamos hoje. Esta entrega, além de ser primeiro, ela deve ser total. Além de ser primeiro, ela deve ser completa. Por que nós estamos falando isso? Porque algumas pessoas me perguntam, pastor, eu fiz um negócio. Eu comprei uma casa, a casa custava, não sei, vamos pôr aí, 500. Está tendo casa de 500 em Toronto, irmãos? Está tendo de 500 não, né? Eu comprei uma casa, né? E a casa custava 500. Eu vou botar uma casa de 500. Aí, vamos achar essa casa aí. E, pastor, eu vendi a casa 3 anos depois e vendi a casa por de 500, 3 anos depois dá para vender por quanto? Bastante, né? Vendi por 800, não interessa. Pastor, eu tenho que dar o dízimo dos 800? Não, meu irmão, você dá o dízimo do seu ganho, do seu lucro. É o dízimo do seu lucro. Quanto foi que você lucrou? Foi 300. Então, você traga a sua contribuição com relação aos seus 300. Pastor, eu recebo o meu salário e tem desconto disso, disso, disso e daquilo. De que eu dou o dízimo? Do bruto ou do líquido? De que vocês dão? Os descontos, aqui eu sempre falo com as pessoas para ficarem à vontade. Porque depende de quais descontos que são. Né? Depende de quais descontos. Então, eu dou o dízimo do meu lucro. Ah, mas eu faço descontos para minha aposentadoria. Se você já quiser dar o dízimo agora, dá agora. Se não, depois que você receber o benefício da sua aposentadoria, você dá também. Correto? Então, não está errado. Não está errado. A maneira essa não está errada. Agora, se são descontos que estão te beneficiando, por exemplo, vem do desconto do meu cheque férias. Então, é algo que você vai beneficiar agora. Então, já vem os descontos. Então, você, nesse caso, deveria dar do seu bruto. Então, tudo isso são questões que nós estamos, inclusive, à disposição da igreja para estar com vocês, para orarmos com vocês, para que você possa receber na sua vida, vamos ficar de pé, a bênção dos benefícios da sua fidelidade a Deus. Os benefícios da sua fidelidade, eles são incontáveis. Não temos tempo, por isso é que esses temas têm que ser tratados nos estudos bíblicos, porque nós não falamos de oferta, nós não falamos de oferta alçada, né? Nós não falamos de colheita. Tem muita coisa e tem muito material que precisávamos de cortar, mas não temos tempo, porque eu sei que você precisa ir para a sua casa neste domingo, de estar com a sua família, amém? Mas eu gostaria sinceramente que hoje você possa orar a Deus e pedir a Deus que mude a sua história, que Deus mude a sua economia, que Deus mude a sua maneira de pensar e que você seja livre de tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te bloqueia, para que você não seja fiel a Deus. Eu quero ouvir testemunhos de pessoas que nos buscarão e estarão falando e confirmando que ele ouviu essa palavra, ele mudou nesse aspecto, como eu ouvi na última vez, quando falamos sobre Santa Ceia, pessoas me procuraram e falaram, pastor, eu não tinha entendido desta maneira. Então, que você possa ter um novo entendimento, e que o Senhor Jesus possa vir na sua vida e possa mudar completamente a sua história.